Confesso que eu esperava muito pior sobre esse filme. Do tal Sonyverso que ainda insiste em fazer, resolveu pegar esse personagem que foi criado como um inimigo do Homem-Aranha lá nos anos 1970 e finalmente foi lançado pela Columbia Sony Pictures, é claro, em parceria com a Marvel Entertainment, já que não consta o selo da Disney nem da Marvel Studios. Com direção do espanhol Daniel Espinosa, esse filme do Morbius, confesso que estava curioso. Além das matérias que eu li sobre ele na Mundo dos Super-Heróis, na verdade eu conheci esse vampiro através do desenho do Homem-Aranha, aquele lá de 1994. Só que com a diferença é que, é claro, por ser um desenho voltado ao público infantil, ele não podia morder ninguém e não podia ter sangue. Mas é outra história. No caso desse filme, a exemplo do que fizeram com o Venom, resolveram transformar o Morbius numa espécie de anti-herói vilanesco, meio torturado. E nada contra o Jared Leto, esse é o segundo personagem de quadrinhos na carreira, depois daquele medonho e detestável Coringa do Snyderverso. E aqui ele faz o Michael Morbius, um cientista, médico, com um problema no sangue, desde criança, é claro, que vive fazendo tratamento e usando muletas. E toda vez que chegava um novo colega de quarto, ele batizava de Milo. Mas por que esse nome? Sei lá. Então, o seu mais novo amigo é o tal do Lucien, a quem o Michael salva a vida. Depois disso, se tornam ainda mais amigos, tanto é que o diretor dessa clínica, vendo que ele é um gênio por ter salvo o Lucien, vulgo Milo, de um defeito no aparelho que trata o sangue dele, o Michael praticamente foi apadrinhado pelo diretor e fez faculdade de medicina e se formou. Michael, what have you done? I was trying to help people. E aí continuou a sua pesquisa de tentar se curar e, nesse caso, utilizar-se de material genético dos morcegos, é claro. Embora eu tenha colocado esse filme aqui nessa sessão, como o próprio nome diz, tem o clima terrorífico, começa interessante, mesmo corrido, mas ele é mais como se fosse o primeiro Blade, levemente comparando, que é um filme de ação com terror. Só que, além de ter sido adiado por causa da pandemia, parece que foi criado na época errada. E ainda ficam forçando esse Sonyverso para tentarem criar, com ou sem Homem-Aranha, um filme do Sexteto Sinistro, em vista que já tem o Abutre, o Venom e... sei lá. Mas aí essa história tem aquele clichê que ele tem uma namorada que é sua colega de trabalho também. Já mostra o Lucien, novamente dizendo vulgo Milo, agora na versão adulta do Matt Smith. But the cure. It's a curse. Ao contrário dos quadrinhos, nesse filme o Jared Leto usa cavanhaque, mas tem cabelo comprido. Isso não incomoda. Mas aí, conforme ele vai sofrendo a mutação, que ele finalmente descobre um jeito de se transformar e de se curar, mas utilizando-se de um sangue artificial, passa a ter comportamentos mais selvagens, embora não precise mais usar muletas por um período de tempo por volta de 4 horas. Michael. I have powers that can only be described as superhuman. Depois disso, os efeitos vão sumindo, ele volta a ficar incapacitado e ele precisa beber esse sangue.
A menos, é claro, que ele beba sangue humano, realmente. Como acontece num cargueiro, que olha só, tem até o sobrenome de um diretor famoso das antigas. O navio é chamado de Murnau, que foi o diretor do Nosferatu. Olha só, o Drácula alemão. E nesse navio tem sua primeira ação, já que ele se descontrola e acaba com os mercenários. Só que aí tem aquele lance. Embora os efeitos de morphing, que é de transformação rapidamente gradual das expressões faciais dele, de humana para monstruosa e vice-versa, ficaram até bem feitas, só que tem alguns lances, umas manobras de câmera meio forçosas, quase trêmulas, e tem um lance de um slow no meio da ação, como se quisesse criar uma splash page, sabe? Mas parece que o filme não fica se decidindo se é um terror com ação juvenil ou se quer, sei lá, quando vai mostrar sangue parece que tem que esconder, tem que usar um artifício e não quer espirrar sangue pelas paredes ou pelo chão, mas tem, embora de um jeito meio mascarado. You've been given a gift. Not exactly. Interessante também foram aqueles efeitos de radar que ele vai desenvolvendo e se concentrando, embora ele tenha aqueles lapsos de consciência meio bipolares de que eu consigo pular como um trapezista, coisa que eu não fazia desde criança, mas eu sinto que eu posso me tornar um monstro, perder o controle. Ao contrário, é claro que, e aí não é tão spoiler assim, do Milo, que resolve provar o sangue artificial, e aí, até pelas feições do ator, eu imaginei que ele chamasse ele de Franken Drácula, que ele também tem os efeitos de morphing, que ele aparece escancarando uma bocarra não tão exagerada, mas suas expressões parecem com o David Boreanaz quando ele fazia o Vampiro Angel, sabe? Na série do... que eu acabei de dizer. Que na série do namorado da Buffy, sabe? Mas aí o Milo era um cara legal, que financiava as pesquisas do Michael. Após provar esse sangue, a conduta moral dele é deturpada. Ele vira casaca, ele se torna um assassino, ele sente prazer em matar, sugar sangue, mesmo com os efeitos colaterais de ser um vampiro, e mesmo com esse viés de transformar o Morbius num anti-herói e o Milo no seu inimigo. É aquele clichê, que nem aquele lance do Homem de Ferro. Precisa enfrentar alguém que também usa armadura. E no Venom, precisava enfrentar alguém equivalente, tipo o Carnificina. Nesse caso, né, já falei. E tem uma dupla de agentes especiais que são o Rodrigues e o Strand, sendo que o segundo eu reparei no ator, isso que eu vi poucos trailers desse filme, depois eu não sabia. Eu reconheci esse cara, o Tyrese Gibson, que foi o Roman Pierce da cinesérie infindável Velozes e Furiosos. You don't look anything like you do on the news. Yeah, you look downright robust. Pilates helps. Dizem que ele foi inspirado no personagem de quadrinhos, só que originalmente é o branco. Mas aqui mudaram a etnia do cara, mas não fede nem cheira. Esses agentes ficam perambulando pra lá e pra cá e acham que o Morbius está assassinando geral, como naquele cargueiro, mas, sabe, pensa que vai ter alguma importância e não vou falar tanto pra quem quiser ver. Mas é isso. Time to let go of what you used to be. All our lives we've lived with death. Esse Morbius, ele tem aquelas manobras de câmera, aqueles efeitos de câmera lenta que é como se fosse querer imitar Matrix, só que parece às vezes um episódio da série da Witchblade com um orçamento maior. E aí tem o clichê das lutas e tem aquele lance bobo de conversar com a doutora Pencroft,
sua namorada barra colega em lugares públicos, em vista que não devia fazer isso por ser procurado injustamente por assassinato. Tem vários vacilos. Mas posso dizer que tem duas cenas, não pós-créditos, duas cenas no final do filme que forçam uma ligação entre o universo do Homem-Aranha e da Marvel em geral. Só que, pra mim, o final foi muito clichêsento, rápido demais. Sei lá. Às vezes eu me pergunto por que não fizeram um filme do Morbius anos atrás e bem que ele poderia ter enfrentado o Blade. Mas já tá feito. For a change, just accept who you are. Não é um filme maço, mas pena que, bom, só pode dizer que podia ser melhor. Mas não é aquilo tudo. Não é. Parece datado. Parece um terror com ação lá no final dos anos 1990, da época que estavam explodindo aqueles lances de adolescentes vítimas de psicopatas ou terrores em geral, sabe? Mas era isso. Essa foi minha impressão. Lembrando que não sou crítico de cinema, que se quiserem ver esse filme do Morbius, vejam. Cada um tem direito à sua opinião própria. Fechando por aqui, pedindo novamente que podem deixar aí nos comentários quem achou desse filme, se gostou, se achou um lixo, se achou detestável, mesmo não tendo 2 horas ou mais, quase 3 de duração. Uma curtida básica para o canal. Compartilhem em suas redes sociais, qualquer uma, mesmo. E, para quem já não fez, pode chegar à vontade e se inscrever. Um abraço sombrio e até mais. Yeah.